Olá, Jovem Advocacia! Estamos aqui hoje em mais um episódio, a Jovem Advocacia Podcast. E hoje o tema que iremos abordar é sobre oratória, um tema de grande relevância. E trouxemos aqui hoje uma profissional, doutora Messia Bandeira, fonoaudióloga clínica e diretora da Fonoclínica Messia Bandeira, mestre em bioengenharia pela Univap São Paulo, especialista em distúrbios da comunicação humana, Unifesp São Paulo, especialista em voz pela Univoz São Paulo, pós-graduada em audiologia educacional pela Santa Casa de São Paulo, experiência em docência por mais de 20 anos em curso de fonoaudiologia e pós-graduações fonoaudiológica da Rede Clube de Teresina, afiliada da Globo. Então, aqui nós estamos também com a doutora Vanessa, advogada especialista em Direito do Trabalho, e nós iremos abordar agora esse tema, e eu gostaria aqui de convidar a doutora Messia para falar um pouco sobre a importância da oratória para a advocacia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, e esse tema, a comunicação, hoje é um tema extremamente importante para todos os profissionais que precisam da comunicação. E o advogado é um profissional que, desde muito tempo, tem essa, vamos dizer assim, essa cultura de que precisa falar bem, se comunicar bem, ter uma boa postura, ter um bom vestuário. E o que acontece hoje? Qual é essa importância hoje? Hoje nós vivemos num mundo globalizado, né, com vários crescimentos na área da comunicação, seja ela híbrida, seja ela presencial, e a gente precisa cada vez mais ter essa conexão. O advogado, ele precisa ter o poder da fala, da voz, da postura, da persuasão, da influência, e para que ele possa ter todas essas características, ele precisa ter uma boa oratória. E o que é essa oratória? Essa oratória é onde ele vai adquirir uma das principais ferramentas para que ele possa conduzir ao sucesso, a ter uma boa, a ser conhecido por ser um bom orador, por ser um bom comunicador, ser uma pessoa que faça essa conexão do seu cliente com as vias, né, judiciais, a questão das reuniões. Hoje um advogado, ele pode ser professor, ele pode advogar, ele pode ser concursado, mas dentro disso ele participa das reuniões, ele participa da questão das redes sociais, ou seja, a oratória ela é fundamental para que o advogado consiga exercer essa profissão com maestria. Sim, com certeza. Especialmente nesse momento que a gente vive, né, do mundo onde a era digital tem dominado, né, todos os meios profissionais, não seria diferente para os advogados. E aí você mencionou, né, as atuações que o advogado ele pode ter, né, na área acadêmica, seja realmente ali na frente, na lida, né, da advocacia com a sustentação oral, a audiência, o próprio despacho com o magistrado ou desembargador. E uma coisa que a gente vem observando também é que os próprios advogados, como os outros profissionais, têm passado a dar cursos, né, na internet. A gente observa que existe hoje um mercado realmente que envolve o ensinar pelas redes sociais, como advogar, seja através de lives, de cursos realmente sobre advocacia na prática, e realmente tem se destacado aqueles profissionais não só que dominam a parte técnica do mundo jurídico, mas que também sabem se comunicar, chamar a atenção de quem está ouvindo, realmente reter aquela pessoa ali. Então, realmente são frutos que a gente não pode deixar, né, de observar, e realmente a gente tem que se atentar a isso, buscar melhorar. Era só um adendo que eu quis fazer, porque eu me recordei exatamente disso, que eu venho observando essa atualização da era digital no mercado da nossa advocacia, né? E você vê na sua fala que essas pessoas que têm essa facilidade, esse domínio, elas acabam
tendo vamos dizer assim, uma predisposição a mais do que aqueles que ainda não se consideram aptos a isso. E é por isso que nós estamos aqui, para falar dessa importância, do quanto é importante você se comunicar bem. A comunicação hoje, ela pode ser verbal, não verbal e vocal. É importante que o jovem, seja advogado ou não, ele entenda que desenvolver essas estruturas é muito importante. O que é essa comunicação verbal? A comunicação verbal é quando você consegue explanar, como você colocou aí nas diversas possibilidades, explanar todo o teu conteúdo de uma forma simples, de uma forma que crie uma conexão, que o outro tenha vontade cada vez mais de aprender, de ouvir e de, principalmente, depois até estar ali naquele local daquela pessoa que está falando, que está explicando, que está dando algumas orientações que são importantes para que ele possa desenvolver. A comunicação não verbal, que a gente às vezes não valoriza muito, é a postura, é a forma, que depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, a forma como você olha, a forma como você gesticula, a forma como você às vezes apresenta algum tique de virar a cabeça, pegar no cabelo, né? Então essa comunicação também ela precisa ser organizada. E a comunicação vocal, que aí eu como fonoaudióloga, né, trabalho bastante isso, que engloba toda a questão de velocidade de voz, intensidade de voz, aquela pessoa que só grita, porque infelizmente a gente carrega alguns mitos do passado de que a autoridade, eu só vou conseguir ser um bom advogado se eu tiver uma voz potente, uma voz que grita, uma voz... E hoje a gente está no sentido contrário. Não precisa o grito, não preciso mandar, não precisa a voz superior. Eu preciso criar, trabalhar estruturas, características que eu possa passar credibilidade, clareza, objetividade. Hoje, a palavra, vamos dizer, mais importante é a conexão. Então, se eu estou acima, eu não estou conectado. Sim. Então, essas três características, hoje, as pessoas precisam entender para que busquem, para que possam realmente melhorar. Eu já participei de sustentações orais onde o advogado falava de forma agressiva. E isso transmite uma certa arrogância. Eu acredito até que prejudica a defesa do cliente dele. O advogado, ele precisa passar firmeza, ele precisa gesticular bem, ele precisa olhar e passar o domínio realmente do conteúdo da defesa que ele está fazendo. Exatamente. Ele não precisa passar aquela arrogância. Exatamente. Aquela violência, né? Uma voz gritada é uma voz violenta. Sim. E, doutora Messia, tem um questionamento que muitas pessoas fazem, se a oratória ela é um dom ou ela pode ser desenvolvida. Inclusive, várias pessoas até desistem, né? Deixam de despertar a oratória, a comunicação, de se expor, porque acredita que é um dom. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Excelente colocação, porque muita gente já deixou e deixa de estar ali na linha de frente, nas sustentações, às vezes prefere ficar mais no escritório e bota outras pessoas. Vai o fulano, que ele tem o dom, ele tem a natureza, né? O pessoal antigo falava da natureza, uma voz que já nasceu com ela. Todo mundo tem a sua característica vocal. E não é só dom. Quem tem o dom, maravilha, mas ele mesmo com o dom, ele precisa o quê? Aperfeiçoar. A gente vai ver durante aqui a nossa conversa que existem detalhes que você consegue ter um convencimento muito maior do que outras situações. Outra coisa, o treinamento, o adquirir conhecimento e o adquirir treino, isso é muito importante. Aquela pessoa que diz assim, imagina, eu não preciso me preparar não, eu sou muito do improviso. Essa pessoa, ela corre um risco muito grande. Beleza, se ela consegue fazer, mas o risco do erro é muito maior. E aí isso pode
até ter prejuízos, né, na questão do dia a dia do trabalho, nos resultados para o cliente. Então, é importante que a gente entenda que, eu até costumo, nos cursos de oratória, no início, eu sempre peço, porque quem procura é inteligente, é uma pessoa que quer crescer. E por que não procurou antes? Muitas vezes a pessoa já vem com 10 anos de formado, 20 anos de formado. Hoje os idosos estão procurando os cursos de oratória porque eles querem não envelhecer na comunicação. Isso é muito importante. E a gente pergunta isso. Quem daqui, lá no passado, teve alguma pessoa que te impediu, algum comentário, alguma fala? A grande maioria levanta a mão. Porque lá atrás, às vezes, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio, é um professor que criou uma situação desagradável e aquilo ali a pessoa vai guardando algumas características que vão impedindo. Eu quero ser advogado, mas eu não quero ser aquele advogado de frente. Eu sou muito bom na parte mais, né, da escrita, né, do raciocínio, mas a fala bota fulano. E isso, gente, é totalmente... Hoje a gente desorganizou a cabeça dessas pessoas. Sim. A gente precisa reorganizar no sentido de que todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode ter uma fala articulada, né, convicta, todo mundo pode ter uma voz maravilhosa, boa, atuante. Não, assim, tem os casos patológicos, sim, que mesmo esses aí existe a reabilitação. Mas a maioria dos casos, a gente pode embelezar muito a forma da pessoa se comunicar. Existem os ruídos que a gente carrega desde a infância, porque muitas vezes eu tenho um ídolo, meu ídolo pode ser rouco, e aí eu fico forçando para cantar. O cantor faz muito isso. Sim. Algumas pessoas, né, alguns profissionais têm esses ídolos. Nem sempre a forma como você está fazendo é o ideal, e você pode ter problemas. Então, procura um profissional, um fonoaudiólogo, que tenha todo esse conhecimento dentro da comunicação, não é só voz, que é outra coisa errada, que muitos às vezes não sabem, que o fonoaudiólogo, ele trabalha a comunicação, como você leu aí. Eu tenho especialização nos distúrbios da comunicação humana. Se eu tenho especialização nos distúrbios, é porque eu estudei o que é normal para uma boa comunicação. E isso eu e meus colegas da minha área, nós temos essa capacitação. E isso é importante que as pessoas entendam e procurem a melhora, e não tem coisa melhor do que você ir para uma sustentação com confiança, com conteúdo. Isso é importante, a gente já falou que é a comunicação verbal, organizar a frase, mas é importante também que eu tenha todos os meus recursos não verbais e vocais, ok, porque muitas vezes eu vou precisar olhar bem no olho de alguém para que eu possa convencê-lo de que eu estou certo. Passar confiança. Perfeito, doutora. Na sua fala me chamou a atenção porque, de fato, na maioria das vezes os profissionais, as pessoas que não têm o perfil, né, de adentrar numa situação ali que se vê num risco maior, né? Porque é um risco para todo mundo. Tudo que a gente faz a primeira vez é algo que nos desperta um desconhecido. Você está sendo observado. Outras pessoas vão julgar. Se em algum momento alguém fez algum comentário ou transmitiu para você alguma insegurança que você carregou, não deixa de ser uma crença ali limitante que você adotou e perpetuou por toda a vida. Sim. E eu estava até antes do nosso podcast, a gente tinha um tema e eu fui pesquisar um pouco a respeito e eu observei, tirando da minha própria história realmente, que a primeira sustentação oral que eu fiz, eu adotei essa estratégia e eu fui pesquisar a respeito, que é quando a Ana fez a pergunta se realmente era um dom, é dom nato ou se pode ser desenvolvido. E eu vi que realmente o cérebro humano, ele é capaz de fazer atividades extremamente complexas se tornarem simples com a prática, sim, de fato. Sim. Então, é aquela história, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, lá no início, para mim, na primeira sustentação oral que eu fiz, claro que você tem um temor, você está ali numa tribuna, né, numa posição de destaque, diante de pessoas com autoridade ali, de julgamento do seu processo. Eles estão ali para julgar e apreciar o que você está falando. Então, aquilo gera, sim, um certo
receio de como será. E a coisa que eu mais pensava era, primeiro, para eu fazer bem, eu vou ter que fazer. Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar. Sim. Outra estratégia que eu pensava era, bom, a pessoa que mais se preparou para esse momento fui eu. Porque, autoconfiança. de fato, são muitos processos, né? A gente que atua na área sabe que são muitos processos numa pauta para ser julgada. Então, a gente sabe que quando a gente se prepara, que foi a parte que você falou da preparação, né, do treinamento anterior, a gente sabe que a gente está pronto para aquilo. Sim. E, por fim, eu sempre pensei assim, isso aqui é 15 minutos, 20 minutos de um dia inteiro que eu tenho pela frente, então vai ser algo que não vai ser algo que, mesmo que tenha alguma falha ou não, vai me causar porque a gente fica com medo, né, do resultado. Então, tudo isso, ao invés de ir lá no início eu ficar pensando, vai ser ruim, vai ser difícil, eu pensava, não, isso aqui é algo que é rápido, eu me preparei. Então, todo essa preparação anterior, eu acho, pra mim, pelo menos, que é importante. Super. Aí, em razão disso, eu queria até lhe questionar se você tem nos seus trabalhos alguma forma ou estratégia das pessoas que enfrentam realmente essa dificuldade, qualquer coisa que realmente os ajude a desbloquear, digamos assim. Pronto. Antes até de eu falar dessa questão do que fazer, eu acho importante a gente falar do que impede. Sim. Que não é só essa questão do medo. Uhum. O medo, ele é uma consequência de outras coisas. Você falou em crença. O medo vem de crenças que eu desenvolvi errado, de comentários, de comparações. Muitas vezes, vocês lá na faculdade, vocês já viram muitas pessoas fazerem, né, algumas sustentações, defesas e tudo, e vocês, meu Deus, que maravilha, será que um dia eu vou conseguir? Então, a comparação, a falta desse conhecimento, você falou de um ponto que talvez tenha sido um pouco mais fácil para você, mas que muita gente não tem. E desenvolve depois que a gente está ali, né? O fonoaudiólogo está sempre mostrando e apontando. Que é a questão do conhecimento, do autoconhecimento. A partir do momento, quem são as pessoas que têm mais facilidade? Aquelas que conseguem desenvolver esse autoconhecimento daquilo que eu não estou confiante. Não vou nem dizer que não é bom, às vezes é bom e pensa que não é. Uhum. Eu lembro de uma vez de uma pessoa, da área, inclusive de vocês, que chegou e a gente coloca uma retroalimentação para que ela ouça a sua voz. Porque, por exemplo, vocês estão ouvindo a minha voz. Uhum. Eu não estou ouvindo a minha voz, porque eu estou direcionada para vocês. Quando ela faz isso para chegar nos meus ouvidos, eu já ouço de uma forma. Por isso que algumas pessoas ouvem a sua voz no gravador e acham horrível. Não é que seja horrível, é porque é uma voz diferente. Quando você passa a ouvir, que é o que eu digo, não gostou? Vamos ouvir. Ouça mais. Veja essa... Aí eu vou dando os detalhes. Veja essa soprosidade. Veja essa rouquidão. Às vezes eles nem percebem, porque eles não treinaram. Olha como o treino está sempre ali, o quanto é importante. Sim. E aí, o que acontece? Quando você consegue melhorar nesse conhecimento, o medo vai diminuindo, a confiança vai aumentando, eu vou diminuindo a comparação, eu vou diminuindo também aquela idolatria que muitas vezes a gente faz para outras pessoas. Sim. E que de repente na minha prática eu nem precisaria daquilo. Sim. Porque dependendo da situação que eu for, se eu vou liderar um escritório, já é diferente, o líder já tem uma outra forma de se comunicar. Então, tudo isso são empecilhos e tem as questões vocais mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma voz infantilizada, onde que eu posso fazer a ligação dessa voz infantilizada com o poder, né, com aquela questão de eu ter uma possessividade daquele momento, eu tenho que mostrar que eu tenho conhecimento. Então, ali também são características que impedem que você tenha essa confiança. Sim. E aí, o que a gente faz? A gente vai trabalhar. Primeiro passo, avaliação. Quando você avalia o cliente, o paciente e mostra tudo isso, e não é mostrar apontando, não, é mostrar sentindo. Uhum. A minha respiração é ofegante, fica pior, pois vamos ver o que a gente pode fazer
e é treino. A maioria dos pacientes, vamos supor, com medo, eles chegam com a respiração inadequada. A maioria dos advogados, estudantes, jovens, porque eu também atendo já muitos estudantes da área do direito, que eu acho isso o máximo. Deveriam até vir antes, mas... O estudante já tem essa preocupação com a sua comunicação. Exato, porque todo mundo tem medo de apresentar o TCC, novo, de apresentar um né? trabalho, mas aquilo ali, como você bem falou, é um treino. Aproveitem, quanto mais cedo eu procurar melhorar na minha voz, melhorar na minha articulação, não grita, articula bem aquilo ali, porque tu passa o quê? Conhecimento e convicção para as pessoas. Não precisa gritar, porque quando tu grita, tu perde a saúde da tua voz. Verdade. Tu fica rouco, tu fica ofegante, aí atrapalha a respiração, aí passa... Quando você tem uma movimentação errada da tua respiração, vamos supor, se eu estivesse falando aqui e estivesse fazendo uma velocidade, uma frequência maior respiratória, eu poderia estar passando para quem está assistindo uma insegurança, um nervosismo. Meu Deus, ela não se preparou para isso. E a gente pode Perde trabalhar. a credibilidade. Perde a credibilidade. Do mesmo jeito a articulação. Quando eu não mexo, quando eu tô tensa, eu começo a não movimentar a minha boca. Porque o corpo todo fica tenso, mas a minha boca também fica tensa. Então, quando eu tenho esse conhecimento que eu adquiri lá com a profissional, e que à medida que eu exercitar aquilo ali, eu não vou ficar tensa, eu vou sobrearticular e vou falar com convicção que essa causa é isso, eu vou melhorando. Realmente é bem diferente, né? Quando a gente vai observando, que você te explicou do que é vocal, do que é... A comunicação verbal. E a gente vai vendo realmente que... E na verbal... faz muita diferença. Muito. E na verbal, ainda tem um detalhe. A verbal, ela está muito relacionada a bons leitores. A você ter conhecimento, a você ter domínio do assunto. Conteúdo, repertório. Então, uma orientação, já que você me pediu, agora eu estou entrando no que é positivo, no que a gente faz, é ler. Você precisa ler. Não tem sentido a gente vir para cá para conversar sobre esses aspectos e não se preparar. Fica no superficial. E aí, se eu estou numa situação que eu me preparei, vamos dizer, medianamente, às vezes nem medianamente, não tem como. Aí não tem profissional do mundo, acho que nem Deus que vai fazer você ter uma boa sustentação, porque você não se preparou. Eu li ali 5 minutinhos, 10 minutinhos. Total irresponsabilidade. E a comunicação verbal, para que eu possa reorganizar. Meu Deus, eu estou olhando para aquele juiz e eu não estou convencendo. Eu preciso de mais argumentos. Só a leitura, o conhecimento, o conteúdo vai te dar essa oportunidade. Então, o verbal, ele precisa muito de mais conhecimento, que é uma das orientações que eu dou. Vá ler, vá se aprofundar, vá fazer uma especialização nessa área. Eu estou no escritório que é especialista em direito previdenciário. Mas eu estudei. Pois vá para cima. E foi assim que eu construí a minha carreira. Vocês viram aí, eu trabalho com outras áreas. Eu fui estudar, eu fui procurar conhecimento para que eu possa ter esse domínio. E é a vida de quem é profissional, é isso. Essa questão do desenvolvimento é bem interessante e eu sou um exemplo disso. A doutora Messia me acompanha desde a época da faculdade e eu sempre tive dificuldade de falar em público, eu era muito tímida. Então, a partir de sessões, né, a gente trabalhou a questão de você se gravar e observar quais são os seus erros, o que você está fazendo ali de vício de linguagem. E é difícil, né, Ana? Muito difícil. É doloroso, assistir, né? É doloroso pra gente. Mas depois que que você percebe, você sabe o que você faz de errado, passa a doer quando você vê outras pessoas também fazendo. A Ana tá especialista. Essa questão do desenvolvimento da oratória realmente é algo que você consegue, mas você precisa estar disposto, você precisa enfrentar os seus medos, como a doutora Vanessa falou, você precisa treinar, fazer até você conseguir a perfeição. Na verdade, eu nem sei se a gente consegue chegar na perfeição, porque nós temos que estar o tempo inteiro
renovando, estudando, melhorando. Tem vários desafios profissionais que a gente acaba, né? Desde sustentação oral, audiência, ministrar aulas, palestras. Eu acho que cada um aqui é um desafio diferente, é um público diferente. Exatamente. Eu acredito que essa palavra, treino, conteúdo, é fundamental para que você melhore, você adquira mais conhecimento e mais prática também. Sim. Doutora, a senhora falou que tem atendido, né, cada vez mais estudantes já desde a graduação. Foi um ponto que me chamou a atenção. Na verdade, eu tinha um questionamento para fazer e entrar também num próximo tópico, né? O questionamento é se a senhora acha que hoje em dia a oratória tem sido mais procurada, acredito que há uns anos atrás não tenha sido um forte, né, que as pessoas buscam ativamente como hoje é. E eu não sei, eu poderia sugerir, eu queria que a senhora nos esclarecesse se a senhora acha que tem alguma ligação realmente com o mundo digital que a gente vive, porque inclusive o nosso próprio contexto de trabalho hoje em dia foi, digamos assim, afetado, modificado é uma palavra melhor, pela era digital. A gente hoje faz audiências virtuais, a gente conversa a respeito de como a troca com aquela pessoa que está lhe ouvindo presencial é muito diferente daquela que é virtual. Então era isso, era... uma coisa que mudou. Antigamente o advogado estava dentro de uma sala, ele se comunicava ali com 1, 2, 3 funcionários, ia no tribunal, se comunicava lá com o juiz, despachava, eram coisas pontuais. Hoje o profissional, o advogado, desde a faculdade vocês sabem que hoje ele é multi. Ele é presencial, ele é híbrido, ele é digital. E para tudo isso tem algumas características que eu gostaria de citar. Por exemplo, no presencial, tem o tom de voz, tem o olho no olho, tem a questão do vestuário, tudo essa questão do ambiente em que ele está, a comunicação bem, né? Postural. Às vezes até a simpatia, né? O sorriso. Se ele chega com as mãozinhas assim, doutor, ele está indefeso, ele está implorando. É verdade. Se ele está muito agoniado com as mãos e a velocidade da voz... Então, o presencial, ele te desmonta ali. Então, você tem que estar preparado. No digital, isso tem uma variação muito grande. Tem pessoas que são ótimas no digital. Sim. E você bota para gravar no presencial, é totalmente diferente. E vice-versa. E no digital, qual é a nossa tendência? Ficar olhando para a tela. Si mesmo, né? E não é. Você tem que olhar para a câmera. E as pessoas têm muita dificuldade de olhar para a câmera. Verdade. Tem gente que quando olha para a câmera, esquece tudo que vai falar. Outra questão que entra também nessa questão da comunicação não verbal, o ambiente. Se você coloca competidores, brincões, roupas listradas, uma série de coisas atrás, um quadro pode já ter um prejuízo na tua comunicação. Por quê? Porque a pessoa fica olhando, meu Deus, será que quadro é aquele? Não chama atenção pra você. Às vezes até a gente se desconcentra, né? Tudo isso a gente chama de ruídos da comunicação. São os visuais, são os verbais, né? São os auditivos. Se tem um barulho competitivo ali, um cachorro que tá latindo na casa da pessoa. Porque a gente fica dentro de casa a maioria das vezes. No escritório é alguém que abre a porta, que bate a porta. Então, essas dicas, outra coisa também que a gente não pode esquecer é a questão como é que eu posso te falar? Da troca, da escuta. Hoje, a maior dificuldade que os profissionais têm é de escutar. Muitas vezes a gente está numa palestra, você está palestrando, você passou horas, dias preparando e as pessoas não estão te olhando. As pessoas estão no celular ou então dispersas. E você que está ali, você está observando a postura, se o cara tá todo largado, se o cara tá dormindo, cochilando. E nós temos que treinar recursos também, que é importante, para que a gente chame a atenção. Mudar a estratégia, mudar o rumo. Eu mesma, numa palestra que eu estava dando, 8 horas da manhã de um sábado, para um grupo de profissionais que não eram da minha aula, ninguém estava nem aí. Eu digo, pessoal, vamos desligar bem o slide, vamos conversar. Vamos fazer aqui uma conexão da fonoaudiologia com a profissão de vocês. Gente, foi uma das melhores palestras que eu já dei. Então, isso é essa
essa observação que a gente tem que ter, mas você vê que está sempre ali do lado o treino, o aperfeiçoamento, o estudo. Muitas vezes com a Ana, a gente pensava de um jeito, aí vamos pra cá mesmo, Ana, eu acho que dessa forma você consegue melhor. Então a gente às vezes tem que mudar a rota. Tem suas peculiaridades. Pronto. Eu gostaria de deixar essa frase. Cada indivíduo tem a sua característica predominante, tem as suas habilidades que podem ser ou não mais desenvolvidas, tem o seu objetivo, tem uma série de características individuais. Por isso, vamos fazer cursos de botar 200 pessoas no auditório. Tudo bem, tem conhecimento sempre é bom. Mas a prática, o dia a dia, a respiração da Ana é diferente da respiração sua, que é diferente da minha, a tua articulação é diferente da tua. E isso é individual. Outro detalhe, você precisa se sentir bem com aquela mudança. Não é a Messia que vai dizer, abre mais a boca. Eu te mostro, se você não abre muito a tua boca, você cria uma nasalidade. Quando você cria essa nasalidade, tu fica mais dengosa. E esse dengo, ele não passa poder, ele não passa confiança. Eu não falo nem poder, mas a confiança, a troca que a gente hoje precisa. Sim. E só para finalizar, em relação ao que você finalizou na sua pergunta, isso tem a ver com essa globalização, com essa mudança? Sim, porque hoje a comunicação, ela é necessária. Eu preciso falar, você precisa me ouvir, você precisa trocar ideia, você precisa me convencer, eu preciso aceitar ou não, e a gente vai conversando. Outra coisa importante para uma boa comunicação do jovem advogado ou do advogado de modo geral: conte histórias. Conte histórias boas, conte histórias, muitas vezes histórias que não deram certo na minha vida. Eu tenho um monte de histórias que não deram certo e que servem de inspiração, a minha própria história, a sua história. E essas boas ou más histórias podem servir de exemplo para aquela pessoa até apressar o passo e não passar pelaquela situação. Então, contar uma história, num caso que você tem, para um cliente, você conquista seu cliente. Até uma forma de aproximar, né, aquele interlocutor. Acolhimento. E a pessoa vai e se conecta com você. Sim. Doutora Messia, nós vamos agora aqui passar para as considerações finais do nosso podcast. Então, eu gostaria que a senhora pudesse fazer umas considerações para a jovem advocacia. Sim. O que a gente vê hoje nas últimas pesquisas sobre entrevistas de trabalho na área do direito, em outras áreas, existem vários pré-requisitos. E durante a pandemia teve uma baixa de emprego, mas hoje, graças a Deus, né, os empregos estão vindo, as contratações estão vindo e as entrevistas para o emprego, né, estão aí, as pessoas estão procurando. O que acontece hoje, o que a gente vê hoje nas pesquisas? Conteúdo, a parte técnica, sei lá, você tem os mesmos cursos que a Ana Maria, você tem pós, tem mestrado, tem doutorado. Todo mundo hoje tem mais acessibilidade ao conhecimento. Isso aí para mim, já é muito importante. Antigamente, tudo isso que eu fiz, eu fui para São Paulo. Eu tive que morar longe. Hoje eu faço vários cursos aqui em Teresina, online, à distância. E aí, o que acontece? Quando você tem essa facilidade e você vai para essas entrevistas, só isso não está valendo. Isso é importante, não é para tirar nunca o conhecimento, mas o que prevalece hoje e que talvez seja o momento em que talvez a Ana vá em frente e você não vá. A capacidade comunicativa que você teve. Hoje tem faculdades para residências ou especializações que tem a parte prática. Os casos que são ali, que você entra dentro de um consultório e você vai ter que decifrar, que tomar um rumo, e que eles observam não a parte técnica da coisa, mas como você olhou, como você conduziu, como você tratou, se você ficou na superioridade, porque você é isso ou aquilo. Então, essas relações comportamentais
e emocionais, hoje servem até como desempate para que você consiga um bom emprego. Uma oportunidade. Então, o que eu gostaria de falar é isso, que todas as pessoas podem melhorar, podem aperfeiçoar sua comunicação, seja ela verbal, não verbal, vocal, ter uma voz maravilhosa, linda, e conquistar as pessoas, conectar com as pessoas e ter um grande sucesso. Só pra gente finalizar aqui, algo que eu lembrei também, doutora, as pessoas têm muito em mente que a fonoaudiologia, ela é muito voltada para a correção de erros, né, Da voz. de diagnósticos que a pessoa possa ter, de condições realmente de saúde, às vezes neurológica, às vezes uma gagueira. E hoje o que tem se mostrado não é mais isso, não existe Também. essa realidade. Também. Mas não só para isso, né? A Exatamente. pessoa que não tem nenhuma condição limitadora de saúde, Você pode aperfeiçoar. mas não só pode como deve, né? Deve aperfeiçoar. Mas ao outro lado também, as patologias, as reabilitações também estão muito em alta. Ou seja, a fonoaudiologia hoje é uma profissão da vida, desde do indivíduo nascendo até o indivíduo envelhecendo. Ela está ali para ajudar. Maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, e eu doutora. espero que os advogados cada vez mais melhorem a comunicação, que ela se torne mais eficiente. Gostaria aqui de agradecer a presença da doutora Messia, especialista em oratória também, da doutora Vanessa. Obrigada. E espero que esse podcast possa aí ajudar os jovens advogados, quem está iniciando a carreira, para melhorar a comunicação, porque isso melhora na própria profissão, né? Na comunicação, networking, para audiências, palestras, e o que o jovem advogado aí precisa desse acolhimento. Pois muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Eu que agradeço Muito também. bom.